boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Eu quero aproveitar para agradecer a Silvia por a Acuterapia, por organizar estas palestras, estes webinars gratuitos para poder realmente fazer algo que é muito necessário neste momento, que as pessoas possam ajudar a outras pessoas. Então, obrigado. É bom. Estou muito contente de estar com vocês, porque é uma oportunidade nova de apresentar o que é a musculação japonesa. É possível que muitos de vocês conheçam a musculação, mas é possível que também seja no contexto chinês, no contexto chinês. É verdade que a musculação nasceu na China. Isso é verdade, ninguém discute isso, mas questões históricas fazem que outros países, como o Japão, desenvolvam de maneira diferente as técnicas que chegaram lá. Então, os japoneses refinaram muitas delas e os chineses deixaram de praticar muitas também. Também as questões históricas, políticas, fizeram essas estandarizações da medicina chinesa e ela se perdeu um pouco. Então, é possível que muitos de vocês conheçam uma técnica como o bastão. O bastão é muito bom, é muito interessante, mas é uma técnica para coisas muito específicas. Tem umas características que fazem que seja para umas coisas muito concretas. Depois vou contar um pouquinho mais sobre esse bastão. Então, como eu venho da tradição japonesa, eu devo, primeiro de tudo, apresentar a minha família. Então, permitam que eu compartilhe. Ok. Permitam. Isso é a minha família japonesa. É a linhagem que eu continuo com o meu trabalho. Na esquerda da pantalla, da tela, vocês podem ver a foto do mestre Fukaya. O mestre Fukaya foi o mestre mais conhecido da musculação japonesa no século XX. Então, é um mestre moderno. Mas é um mestre moderno que toda a sua vida ele foi preocupado por realmente mudar a musculação para conseguir que a musculação fora algo agradável. Eu sei que isso pode sonar estranho, mas vocês têm que pensar que, tradicionalmente, historicamente, a musculação não era algo agradável. Basicamente porque se utilizavam cones de grandes dimensões e que a musculação era mais uma ideia de cauterização, então, de queimar realmente, mais que outra coisa. Então, realmente, essa mudança era necessária. E o mestre Fukaya, toda a sua vida, tentou, com o seu trabalho, encontrar maneiras de fazer a mocha agradável. E ele conseguiu. Ele desenvolveu algo como o famoso bambu da Fukaya, que é uma ferramenta que utilizamos para reduzir a sensação. Então, aquilo foi uma mudança de concepção. Hay que falar que foi isso. No meio da tela, vocês podem ver o filho do mestre Fukaya, é o Hideo Shima Sensei. É o mestre que, graças a ele, hoje em dia, temos o estilo de Fukaya entre nós, porque pouco tempo antes da morte do pai, ele decidiu continuar com o trabalho de difusão das técnicas de Fukaya. Então, graças a ele, ainda temos isso conosco, dessa maneira autêntica. E depois, à direita da tela, temos o Tetsuya Fukushima. Tetsuya Fukushima é o meu mestre, é a pessoa que me ensinou a moça japonesa. E a verdade é que ela é a referência do estilo da Fukaya atualmente no Japão. Então, ela sabe tudo. É uma pessoa extraordinária e muito generosa. E depois, eu não estou na tela, estou fazendo esta palestra, mas eu sou do quarto lugar. Que eu fiz algumas aportações que foram consideradas
interessantes e importantes para a compreensão moderna do estilo. Então, já conhecem um pouquinho de que família eu vengo. Deixem explicar um pouco esse conceito que agora estão vendo na tela, que é o conceito do Kyo e Jitsu. Kyo é o vazio, e Jitsu é a plenitude. Então, para as terapias japonesas, é o conceito mais básico de tudo. Quase tudo pode ser explicado através desses conceitos, porque um completa o outro. E são dos conceitos que sempre vão juntos. Kyo e Jitsu é uma situação natural. O nosso corpo constantemente está na dinâmica de Kyo e Jitsu, de cheio e vazio, cheio e vazio. Que vocês conhecem um pouco a circulação energética, os meridianos vocês conhecem. Segundo o horário, tem meridiano que está cheio e outro meridiano que está vazio. E que isso é normal e natural, não é patológico. Mas o problema vem quando essa situação do Kyo e Jitsu fica estática. Quer dizer, quando essa situação não muda, não está tempo em uma situação de Kyo ou tempo em uma situação de Jitsu. Então lá é quando começa a doença. Da mesma maneira, os fatores externos e internos podem provocar esse estatismo, essa parada dessas situações de cheio e vazio. Então a mocha vai ser uma técnica ideal para retificar essas situações. Evidentemente, quando nós temos uma situação de vazio, teremos que utilizar técnicas de suplementação para cheiar aquilo que está vazio. Ou, quando nós temos uma situação de excesso, de estancamento, de jitsu, então nós vamos ter que utilizar técnicas da musculação de dispersão. E são técnicas completamente diferentes. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter muito claro, porque realmente é uma grande diferença entre umas e outras. Então, agora, ok. Olhem isso. Isso é o que vocês podem encontrar no corpo, as possibilidades de situações nos pontos que são situações que perfeitamente explicam que tipo de técnica você precisa para conseguir esse equilíbrio, essa recuperação da saúde. No caso 1 e 2, são os casos que fazem referência à superfície. Quando eu falo superfície, eu falo da pele. Realmente, estamos falando dessa energia Wei Qi, essa energia de proteção, defensiva. Então, lá podemos encontrar o caso 1, que é um excesso nessa pele, ou o caso 2, que é um vazio, uma deficiência nessa pele. É muito importante que o conceito é superfície, porque também a técnica que vamos utilizar é a técnica conhecida como Chineskyu. O Chineskyu é uma técnica que a tradução do Chineskyu seria a motivação do calor que você pode sentir. Porque é uma técnica que se basa na ideia da sensação do calor para compreender e para conseguir o efeito desejado. Então, é o Chineskyu aquilo que pode regular a superfície. Se vocês não conhecem o Chineskyu, não é um problema. Okay? Porque vocês podem fazer algo parecido com um bastão. Mas o bastão está pensado para outro caso um pouquinho diferente. Então, deixem que eu mostre para vocês essa técnica do Chineskyu de uma maneira muito rápida. Ok. Então, olhem, quero mostrar para vocês o que é um cone de Chineskyu. É isso. É um cone de grandes dimensões. Então, olhem lá a base. Uma base aproximada de 1 centímetro de diâmetro. Então, é um cone importante. Mas é um cone importante, eu devo falar a vocês que é um cone pensado só para fazer estímulos na superfície. Então, nunca tem que queimar com um cone desses.
Se você queima com um cone desses, que você fez mal a técnica, porque não é a finalidade. É a verdade que se você queima com um cone desses, vai provocar uma queimadura importante, então não tem interesse atualmente a nível terapêutico. Então, isso é uma técnica de efeito, uma técnica muito energética. Deixa eu mostrar como isso funciona. Até o cone. E vamos acender o cone. Tá. Uma vez acendido o cone, tá, vocês têm que entender que vamos aguardar até que o cone proporcione uma sensação de calor agradável. Isso é muito importante, porque justamente no momento que a pessoa fala, eu sinto o calor agradável, lá a suplementação é a adição da energia, sucedeu. Então, normalmente isso acontece depois do primeiro terço do cone. Aproximadamente lá. Eu começo agora a sentir esse calor agradável na pele. Bom, se é o caso, eu quero fazer uma dispersão dessa superfície, eu tenho que aguardar um pouquinho mais. Aguardar até que o paciente fale que sente a sensação de que está muito pertinho de ser queimado. Quando ele sente, isso vai queimar. Então, se isso acontece, é um momento, evidentemente, de retirar o cone. Sem dúvida. Lá aconteceu a dispersão. Então, em resumo, nessa técnica, a suplementação é derivada da sensação agradável. E isso é para todas as técnicas da moxa do mundo. Se você quer esquentar algo, quer suplementar algo, quer tonificar algo, falaremos depois dessa ideia de suplementar e tonificar, que às vezes é um pouco de confusão. Se você quer fazer esse efeito, tem que conseguir que a aplicação da moxa seja extremadamente agradável, que o paciente não sinta que isso queima. Por outro lado, se você está interessado em fazer uma dispersão, porque o ponto está em excesso, nesse momento, precisa de aguardar a um segundo tempo, depois desse primeiro tempo de calor agradável, quando o paciente fala, eu sinto que isso vai me queimar. Então, se o paciente sente isso, então lá está a dispersão. Então, você retira. Eu vou mostrar um vídeo de um tratamento que vocês, como essa palestra de hoje é uma palestra da Moscou Edor, é uma estratégia que vocês podem utilizar para, no caso desse síntoma, que é a dor. Mas também serviria para outros sintomas, sem problema. Então, olhem eu preparei um vídeo para vocês. Vamos a ver. Ok. Veja. Isso é uma pessoa, nesse caso, que tem um problema, dor no pescoço, justamente nessa zona occipital, e que é o recorrido, justamente está no recorrido do meridiano da bexiga. Então, o que vamos a fazer é, no pedaço de meridiano que vai do pé ao joelho, vamos a tentar encontrar pontos que possam ser tratados, pontos que apresentam alguma diferença com os pontos que não apresentam nada. Então, aqui, 3 pontos apareceram como pontos de excesso. Escolhemos o ponto em mais excesso. É muito importante que aqui a avaliação é uma avaliação de palpação. Não estamos perguntando ao paciente se isso é doroso, se a nossa pressão é dorosa. Não. Aqui é importante que vocês aprendam a sentir essa tensão de excesso na pele. Então, vocês aplicam quando já decidem que ponto é tão fácil como aplicar o cone, e como é um ponto de excesso, vamos a fazer uma dispersão.
Como funciona essa técnica também? É algo que tem que ter na cabeça. Quando o síntoma é um sintoma agudo, é um sintoma de excesso, você tem que palpar para encontrar os pontos de excesso. Mas se por outra parte, o problema ou o síntoma que apresenta a pessoa não tem esse caráter de excesso, tem um caráter mais de vazio, então na nossa palpação temos que pesquisar pontos que sejam em vazio e, portanto, fazer uma suplementação, que é um pouquinho diferente. Então, essa é uma técnica rápida que é interessante utilizar quando o paciente liga à consulta e está sofrendo muito. É um tratamento basicamente sintomático. Depois da aplicação, evidentemente, você tem que comprovar que o ponto, outra vez, está recuperado à normalidade e já não é um ponto em excesso. Ok, voltamos para a tela. Ok, esse é o caso 1 e 2. Eu mostrei fazer essa dinâmica com o Chinesky, com esse cone. Mas eu repito, se você não sabe como fazer esse cone, você pode pegar o bastão. Deixa eu mostrar para vocês. E a ideia seria a mesma. Então, eu pondria o bastão no ponto, posso manter, não há problema, e aguardaria a gerar essa sensação agradável. Isso é suplementação. Sim? Se por outro lado eu quero fazer uma dispersão, eu posso aplicar o bastão mais pertinho da pele, ou posso fazer os famosos picotaços. Posso fazer essas que nunca vai tocar, porque se toca, então é uma dispersão máxima. Mas não tem sentido. Se nós estamos trabalhando a ideia da superfície, é muito melhor que nunca, por favor, não se esqueçam. Porque a técnica de Chinesky não está pensada para a queimadura. Está pensada para a técnica da superfície. Também é uma questão do desenho do cone. Olha, esse cone é um cone que vai difundir na superfície. Por quê? Porque a base é muito grande. Como mais grande é a base de um cone, a difusão de calor não vai para dentro, vai para a superfície. Então, isso é importante. No desenho do cone também está o efeito que pode ter. É muito diferente, por exemplo, que a técnica clássica do cone da mocha direta. Olha, o que seria isso? Estamos falando de um cone realmente muito pequeno. Sim? A técnica básica da mocha direta é tão fácil como aplicar esse cone, também conhecido como cone de grau de arroz ou de meio grau de arroz, isso depende, fala a latalha, e deixar que isso queime sozinho, ok? Não fazer nada mais. Evidentemente, a superfície de contato nesse cone é muito pequena comparada com o Chinesky. Por isso, este cone, o nome que recebe tecnicamente em japonês é Tonetsukyū. Tonetsukyū é o cone, atenção, é a moçigustão do calor que penetra. Então, isso está pensado para penetrar. É mais similar a uma ideia da agulha, mais que nada. Porque, então, quando trabalhamos com esses cones tão pequenos, estamos fazendo dispersão. A natureza de um cone de mocha direta que termina com queimadura, isso é dispersão sempre. Há pessoas que falam, eu faço tonificação com esses cones. Na verdade é que, se você quer fazer a tonificação com um cone tão pequeno, você tem que acender o cone, e quando o cone queima 80%, você retira. Quer dizer que não há queimadura. Lá é uma tonificação ou suplementação. Não, realmente, como o cone é tão pequeno, não podemos falar que esses cones são de suplementação. É difícil. Então, é mais apropriado a ideia de tonificação. A tonificação, basicamente, é aproveitar essa energia que o sistema tem.
e chamar essa energia de um local para outro, para compensar um local que está em excesso e um local que está vazio. Então, aplicamos lá, sim, a 80% retiramos, ou também se pode fazer a 95%, retiramos, e a energia que está em excesso no local vai viajar hacia outro local, portanto, vai chegar esse local também. Sim? Essa ideia de donificação é diferente, porque suplementação, finalmente, é a um sistema adicionar mais energia. Nesse caso, a energia da mocha. Isso podemos fazer em casos que precisam de energia porque não tem. O paciente não tem, eu não posso. Ok. Deixem apresentar para vocês. Vamos a continuar com os casos, os possíveis casos que vocês podem encontrar no corpo. E entramos no caso 3. No caso 3, talvez é o mais famoso de todos os casos da moxibustal. Porque realmente a moxibustal original, tradicional, estava conceituada em base a isso que sucede no caso 3. E que é isso que sucede no caso 3? A verdade, isso é o estancamento de energia e sangue. Essas bolinhas pretas que vocês podem ver são estancamentos de energia e sangue. Chamamos indurações. Essas indurações aparecem como um método de adaptação. Realmente é uma coisa fantástica, incrível que tem o corpo. Os humanos temos muito espaço fora, mas dentro do corpo temos muito pouco. Então somos muito contractivos, é a tendência natural dos humanos. Então quando estamos doentes, perdemos espaço dentro. E nessa perda de espaço criamos essas indurações, esses estancamentos. Essas indurações é algo que você pode sentir e pode tocar. De feito, a técnica da mocha tem que venir acompanhada da palpação. A palpação é que pode explicar realmente onde exatamente nós temos que aplicar a mocha. E também explica realmente se é coerente aplicar mocha num ponto ou não. Então, aqui é muito importante que essas indurações tenham duas características. Uma é que a duração seja reativa. Quer dizer que se eu aperto com o meu dedo, essa induração tem que doer. Isso é a reatividade. E a outra característica é a densidade. A densidade também é muito importante, porque a densidade explica muitas coisas. A densidade é algo que podemos sentir com o dedo. Basicamente, as indurações apresentam 3 tipos de densidade. Uma é a densidade tipo esponja. Outra, a segunda é a densidade tipo borracha. E a terceira é uma densidade tipo pedra. Então, repito, esponja, borracha e pedra. E vocês podem observar que são 3 densidades diferentes. Então, também, isso nos informa de que dosagem precisamos, que número de cones precisamos. Se você tem uma densidade de esponja, precisa menos cones que uma densidade de pedra. É evidente. E também essas densidades nos servem para o pronóstico. Você pode saber como as coisas vão acontecer, porque você pode observar a mudança de um estado a outro. Uma coisa maravilhosa que tem a mocha japonesa, e concretamente a técnica da mocha direta, é que você trabalha em tempo real. Quer falar que não há suposições. Não utilizamos um ponto para que provoque esse efeito, ou porque esperamos que provoque esse efeito, aguardamos que haja esse efeito. Não. Tocamos, modificamos com a nossa técnica e depois voltamos a tocar. E assim conhecemos se há feito a mudança que precisamos. Então, essa é a técnica. Também falar que as indurações vão acontecer sempre. Não importa que tipo de doença a pessoa tenha, não importa isso. Porque
o estancamento da energia sangue sempre vai acontecer. Não importa tampouco o síndrome que vocês diagnostiquem, porque, independentemente do síndrome, a pessoa sempre vai ter estancamentos de energia sangue. Então, a política que seguimos, o plano que seguimos na mocha direita é encontrar essas indurações, desbloqueá-las, e isso vai provocar um aumento do fluxo de energia, de sangue, uma recuperação desse fluxo. Okay? Energia, sangue, outros líquidos, o impulso nervoso. Então, o sistema se restabelece na normalidade, onde os tecidos têm essa relação de liberdade. Isso é muito, muito bom, é muito interessante. Realmente todo um plano. Né? Depois vou explicar um pouquinho de onde você pode encontrar essas indurações. Realmente podem conseguir resultados incríveis. É muito rápido. A coisa interessante da mocha é que precisamente a mocha é forte. Tem essa particularidade. Normalmente a dificuldade, a maestria é esse controle da força que tem. Porque é muito fácil fazer excessos. Então, se você está entusiasmado, está muito bem, mas tem que controlar as quantidades. E aqui falamos de quantidades que podem surpreender a pessoa que nunca fez mocha bustal ou mocha direita. Porque falamos de que com 1, 2, 3 cones, você pode ter resultados incríveis muitas vezes. Então não precisa de muitos dosagens. E nunca pensem que como um cone é pequeno, então significa que isso não faz nada. Não. Precisamente, a força da mocha é surpreendente em comparação da agulha. As agulhas permitem um controle muito grande da mobilização energética. É muito exato. Isso a mocha não tem. Mas a força é da mocha. Mochas que têm realmente uma força substancial quando comparamos com as agulhas. O quarto caso. O quarto caso é esse caso onde se dá uma situação muito especial. Porque convive na situação de estancamento na profundidade, que seria um jitsu, é uma situação de vazio na superfície. Nesse vazio você pode aplicar outra técnica diferente, que é a técnica para a profundidade. Quero falar que se você tem essa circunstância, tem que aplicar um cone, primeiro, para desbloquear aquilo que passa no fundo do corpo, na profundidade. Isso vai cheirar um pouco esse vazio. E depois você pode adicionar mais energia com a técnica de suplementação, como um bastão ou uma caixinha. Então, isso é uma maneira de funcionar, com combinação de técnicas. Se você aplica só a mocha indireta, esse bastão, porque não chegou à profundidade para dar conta de que lá há uma induração, você não vai solucionar o problema. Vai colocar energia lá, mas o sistema não vai aproveitar isso. E rapidamente vai voltar essa situação de vazio, de descompensação. Realmente, o quarto é um caso que você tem que primeiro tratar com mocha direta e depois com algo de mocha indireta, perfeitamente. E o quinto caso é um caso que podemos falar que é um caso fake. Sei que isso soa um pouco estranho, né, que eu fale um caso fake, mas é a realidade do corpo. É o caso que realmente não é que tenhamos só um vazio, é que não fomos capazes de encontrar a induração, possivelmente porque estava escondida. Sempre o vazio tem vinculação com o cheio. Então, o vazio sozinho não pode ser. A energia não se destrui, a energia se transforma. Então, são estados diferentes. Então, esse vazio corresponde sempre a algo cheio. Mas eu apliquei aqui o caso quinto, porque muitas vezes as pessoas acham que essa é a situação do ponto. Eles palpam lá, não vão suficientemente profundo, ou talvez essa induração está desplaçada, está movida da sua localização habitual,
então é muito difícil encontrá-la. Se é o caso, que ninguém se preocupe. Vocês aplicam essa mocha de suplementação, essa caixinha, ou esse bastão, não importa quem, mas ao menos vocês estão fazendo algo lá. Para encontrar essas endurações em outros locais, possivelmente. Eu devo falar uma coisa milagrosa dessa ideia das endurações. É que essas endurações estão por todos os lugares do corpo. Então, quando você, por alguma razão, não encontra, não acha aquilo que você queria, não há problema. Seguro que muito pertinho, ou alguma estrutura vinculada, você vai encontrar. Então, é fabuloso, porque podemos manipular o sistema desde diferentes lugares. Olhem esta progressão, porque é a progressão natural. Que é, você tem uma doença, isso faz uma estagnação da energia do sangue, é assim como sempre se produz. Evidentemente, esse dor bem vinculado a esse estancamento da energia do sangue, a energia não circula e por isso se produz o dor. E essa situação cria o que fisicamente chamamos de enduração, que é algo que vocês podem tocar, podem palpar. Eu devo falar uma coisa também para vocês. A enduração, na medida da possibilidade, é recomendável que seja reativa. É muito recomendável. De feito, o melhor ponto para a mocha direita sempre vai ser um ponto de enduração mais reatividade. Por quê? Porque, escutem, a reatividade está mostrando o estancamento energético do sistema. Está mostrando também que aquele ponto que nós estamos pressionando com o dedo, que estamos palpando, é um ponto que pode mudar. Ainda seja para pior, mas pode mudar. Então, isso mostra essa possibilidade de mudança. Portanto, o melhor ponto sempre vai ser o ponto reativo, porque permite mudar a situação. Evidentemente, quando você faz a mocha, é para melhorar a situação, ao desbloquear. Ok. Olhem, falando de endurações, e falando de onde vocês podem encontrar essas endurações, porque, repito, isso acontece sempre. As endurações aparecem em um tecido incrível, que é a fáscia. Isso acontece lá. Não acontece na superfície, ouvimos o que você pode encontrar na superfície, mas na profundidade é isso, o que você pode encontrar. Curiosamente, a fáscia tem uma organização geométrica própria. A fáscia é um conjunto de tecidos. De feito, é mais apropriado, quando falamos de fáscia, falar do tecido conectivo. É muito melhor. Porque a fáscia tem uma ideia antiga, que era aquela ideia de aquele tecido, aquela rede que continha um músculo, que dava forma a um músculo. Essa é uma ideia muito antiga. Hoje em dia, graças aos histologistas e aos anatomistas, hoje sabemos que não é só essa pele do músculo, sino que é muito mais. É o que falamos do tecido conectivo. Então, o tecido conectivo conecta fora para dentro, direita com esquerda, arriba e abaixo. O conecta tudo. De feito, quando vocês falam do Biao-Li, essa relação que os chineses explicam, dentro ou fora, é facilmente explicável com a fáscia. E a fáscia tem uma particularidade também, que ao ter essa geometria triangular, especialmente o que se fala na fáscia superficial, tem essa aparência de triângulos. E justamente, são esses vértices dos triângulos onde é fácil, é o local onde confluem todas as forças, é o local onde se produzem esses estancamentos. E acontece algo também muito interessante, que se vocês olham a imagem, podem ver que são triângulos. Então, eu só tenho que tratar o triângulo mais congestionado, aquele mais reativo, e vou liberar os demais, porque vou mudar as linhas da tensão. E isso é uma das estratégias que nós utilizamos em dor. Quando você tem dor num local, quando aquilo está em excesso, toda essa rede está fechada, contendo endurações muito, muito congestionadas, muito reativas. Então, nós desbloqueamos lá e nós liberamos todo o sistema. E isso é algo fantástico, porque
A verdade é que isso nos leva a outro ponto, que realmente não precisamos de tratar muitos pontos para conseguir um efeito de liberação, justamente no tratamento do dor. Liberando o ponto mais reativo, é muito possível que mudemos completamente a situação. Ok, vou mostrar algo mais. Opa. Sim. Ok. Sim. Vamos a falar de onde, em que lugares podemos encontrar as indurações. Isso é interessante para vocês porque realmente é a grande pergunta. Já sabemos o que estamos buscando, mas onde podemos buscar isso? E isso que eu vou explicar agora é um modelo de pesquisa de pontos que pode ser utilizado para qualquer doença, especialmente para as doenças que são localizáveis. É falar que a estrutura vocês sabem onde está. Ok. Olha a imagem. Na imagem vocês veem esse círculo expressa a doença, o local do dor, sim? E as cruzes representam ao redor dessa doença. É realmente o primeiro local onde podemos encontrar indurações é ao redor de uma doença. O que significa ao redor de uma doença? Porque, claro, pode ter diferentes interpretações, mas, ok, agora me vem a mim. Então, imaginem que eu tenho uma doença, por exemplo, aqui no ombro. Eu tenho uma tendinite, por pegar um exemplo, ok? Então, quando eu falo ao redor, eu estou falando de trapézio, estou falando do pectoral, estou falando do braço, estou falando da escápula, sim? Isso é ao redor do ombro. É lá onde você tem que tentar encontrar indurações. Nós temos uma regra de ouro na mochibustão direita é que nunca aplicamos a mochibustão diretamente acima do problema. Porque fazer mocha direita acima do problema pode irritar mais, pode complicar mais a situação. Então, tanto por segurança, mas também é por uma questão da lógica dos tratamentos, nunca precisamos de fazer uma mocha direitinha. Isso é muito estranho. Por isso, nós planteamos que as indurações você pode encontrar ao redor de um problema. Este é um caso do ombro, é uma estrutura. Mas agora, por exemplo, falemos de um caso de dor no estômago. Imaginem alguma pessoa com uma úlcera de estômago. Uma pessoa com uma hiperacidose no estômago. Então, o que será ao redor? Especialmente, vamos a encontrar indurações no recto abdominal, significa, vamos encontrar aqui, justamente, sim, que seria na parte da frente do estômago, porque o estômago está dentro, sim? E também na mesma altura, mas nas costas dorsais. Há um tratamento muito clássico das doenças digestivas, que são as famosas 6 flores. É um tratamento da mocha japonesa, que utiliza o bexiga 17, o bexiga 18 e o bexiga 20. Esses 3 pontos, nos 2 lados, são 6 pontos. Finalmente, isso é um tratamento para desbloquear as doenças digestivas. Os antigos utilizavam isso, talvez porque o conceito era que eram esses shu vinculados à digestão, esses pontos shu vinculados à digestão, mas realmente, o que eles encontravam é que lá apareciam essas indurações vinculadas às doenças. E justamente, realmente, é o que está ao redor. Esses 3 pontos. Bexiga 17, bexiga 18 e bexiga 20. São as 6 flores muito famosas e muito tradicionais na mocha gustavo japonesa. Então, vou mostrar mais para vocês. Ok. Então, vamos a voltar. Porque vamos a ver
outro local onde vocês podem encontrar mais indurações. Antes vimos ao redor do problema, mas agora devo falar a vocês ao redor do problema, mas especialmente no recorrido do meridiano. Isso é muito importante. Por quê? Porque realmente não é uma coincidência que os pontos sejam dentro da organização meridiana. Mas eu devo falar primeiro que vocês têm que pesquisar ao redor, sim, no condicionamento dos meridianos, porque pode acontecer que a um ponto seja o ponto, a solução do paciente, e que não esteja no recorrido meridiano. E, portanto, é interessante fazer palpação, buscar esses pontos, essas indurações ao redor, primeiramente, sem pensar, sem ter o condicionamento da ideia do meridiano. Então, o meridiano vai optimizar. Se vocês fazem isso, se vocês tentam pesquisar sem pensar no meridiano, vai ter uma surpresa. Porque, muito possivelmente, vocês vão, depois, quando vocês intentem aplicar essa perspectiva do meridiano, vão se dar conta que muitos dos pontos que acharam estavam já dentro desses recorridos meridianos. Não é gratuito, não é uma coincidência. Mas é muito melhor fazer desta maneira, pesquisar sem o pré-condicionamento do meridiano, sim, para não perder a oportunidade de achar, de encontrar um ponto muito interessante. Ok. Vou mostrar agora, vou falar do tratamento que vocês podem utilizar, neste caso da moxa direta. É um tratamento que se basa na ideia dos indurações, é que utiliza pontos que, nesse caso, um problema de joelho, esses são pontos que vão sair como pontos reativos ao redor do joelho. Ok? Então, são pontos que também estão enfrentados uns a outros. Significa que é porque também falamos esse tipo de enfoque como a musicustal de traspasso, para traspassar, para transficiar de um local a outro, são pontos confrontados uns a outros. Mas olhem também uma coisa muito interessante, que também são pontos com relacionamentos triangulares. Então, você libera um, é recomendável também que palpe os demais, para ver o que aconteceu, porque é possível que liberando um, os demais mudem. E mudar significa que mudem o nível de enduração, esse nível de estancamento, ou que mudem fisicamente a sua localização. Isso pode acontecer. Quando falamos de mudar, falamos de muito pouco, falamos de milímetros, que ninguém pensa que é uma mudança muito mais grande. É de milímetros. Então, permitam que compartilhe com vocês um vídeo para que vocês possam ver como é esse tratamento na moxa direta. Tá. Aqui a palpação é muito diferente. Vocês podem ver que aqui eu faço uma pressão considerável. Por quê? Porque tenho que ligar adentro, para dentro. Se não posso chegar à profundidade, não posso encontrar essas endurações. Então, algo que eu recomendo a vocês, quando vocês voltem à sua prática clínica, é, se vocês não acostumam a fazer essa musicustal, mas intentem invertir a menos 3 segundos e palpar o ponto. E se vocês evidenciam, vocês encontram que o ponto tem lá dentro uma densidade diferente, essa sensação de bolinha dentro. Então, aquele é o momento de pensar se realmente vocês têm que colocar uma agulha ou vocês têm que colocar uma mochinha. Se colocam na mochinha, isso será muito mais potente, muito mais forte o tratamento. Aqui eu coloquei só um cone. Olhem o cor ao redor dos pontos, é um cor vermelho. Esse é o color típico da dispersão com a musicustal. Quando você consegue esse cor, você está dispersando realmente. Quando aparece rápido, ainda muito mais. Ok. Não nos queda muito tempo. Então, eu quero mostrar também
para finalizar, outro tratamento que eu acho que pode ser do seu interesse, que é a moxibustão na orelha. Sim, sim, escutaram bem, a moxibustão na orelha. Isso é possível. De feito, se vocês estudaram a acupuntura auricular, é possível que alguém explicara para vocês aquela história do Dr. Noguer, o mestre francês, que desenvolveu o mapa auricular que conhecemos como mapa europeu, que é um pouco ligeiramente diferente que o mapa dos chineses, ok? A história fala que o mestre Noguer realmente começou a se perguntar sobre a orelha, sobre essa possibilidade de tratar o corpo a partir da orelha, porque alguém vindo à sua clínica, ele era neurologista, vindo à sua clínica falando que ele tinha uma história de dor ciático muito forte e que ele havia assistido a outra consulta de uma pessoa que fazia medicina popular e que aquela pessoa havia cauterizado, havia queimado a sua orelha e que o dor da ciática havia parado completamente. E aquilo fiz, a história conta que aquilo fiz que o mestre Noguer começar a pesquisar o que passa na orelha que pode fazer esse efeito. Não? Então, recuperando isso, os japoneses têm uma técnica muito interessante que nos permite tratar a orelha. Evidentemente, a orelha é uma estrutura pequena. Se você quer colocar um cone, pode ser um pouco difícil. Habitualmente, as pessoas têm a tendência a fazer cones muito grandes para uma estrutura como a orelha, então você queimaria muito. É um desastre. Vocês aqui veem uma coleção de pontos. Aqui eu apliquei joelho em vermelho, basicamente para asseñalar a estrutura que está doente. Então, vocês podem aplicar esse esquema para qualquer estrutura. Se nesse caso for um problema das cervicais, ok, você tem que aplicar nas cervicais. E depois tem esses 4 pontos, o Shenmen, o ponto 0, o ponto tálamo. O ponto tálamo é um ponto que não é exterior, é interior. Está nesse antitrago, ok? É por a parte de dentro. É o ponto mestre do cérebro, que também cuida desse aspecto emocional do dor. Então, esses pontos calmam a dor, combinados com aquele ponto daquela zona, daquela estrutura que está sofrendo. Mas deixem-me mostrar para vocês como é a técnica, porque a técnica é um pouco especial. Não é muito conhecida. A técnica, eu apliquei um nome chamado Hotaru no Kyu. Olhem, que é a moxibustão do vagalume. Vocês conhecem o vagalume, não? Esse bicho pequeno que faz luz. Então, vamos a conseguir fazer essa luz do vagalume e da moxa com uma corda vegetal. Então, vocês têm que acender essa corda. Pode ser perfeitamente algodão, uma corda natural. E, olhem, nós aplicamos diretamente a ponta incandescente sobre o ponto. Isso faz uma dispersão. E essa técnica é perfeita quando você tem que tratar uma zona, uma área pequena como a orelha. Olhem, isso é na orelha. O paciente vai sentir como quando você coloca uma agulha, pequenininha. Tem a vantagem que na superfície é suficiente para generar a reação neurológica e vascular que vai a diminuir o dor. Vocês vão ver esse envermelhamento da orelha. É muito normal. Após esta aplicação, vocês têm que limpar muito bem a zona para evitar infecções. Ok. E hasta aqui 3 estratégias. A moxa indireta, que hemos visto, a moxa direta ou a moxa do vagalume na orelha. Então, essas são 3 estratégias. Mas as 3 estratégias sempre devem ser contempladas a partir da palpação. Principalmente na primeira técnica, na palpação da superfície, sim? E nas outras é mais de profundidade, onde a pressão do ponto sim que marca também, porque a reatividade do ponto marca que o ponto é válido para tratar.
No primeiro caso que vimos, aquele dos grandes cones, o Chinescu, não estamos pesquisando pontos reactivos. Estamos pesquisando pontos tensos. Que você toca a pele e você sente como essa pele está tensa. Ou também podem ser pontos vazios. Então você toca essa pele e você pode entrar, porque a pele está fofinha. Okay? E isso é uma ideia para a superfície. Para a profundidade, vamos a pesquisar sempre essas indurações, esses estancamentos de energia do sangue. E vamos a tentar desbloquear. Como? Com cones muito pequenos. Lá, o ponto realmente é um ponto reativo, é um ponto que se você pressiona, faz dor. Bom, agora vamos a olhar as perguntas, porque hasta aqui a palestra, mas vamos a tentar ver 350 perguntas. Então vamos a tentar abrir. Ok. Deixa-me, eu tenho a tendência de tentar começar por arriba, ok? Por as perguntas. Então vamos a tentar responder todas as que podamos, de todas as que vocês fizeram. Algumas talvez já se responderam facilmente. Aqui. Ok, deixa eu ver, por favor. Pessoas falam da música, não? Aqui alguém pergunta se eu peguei o cone aceso com a mão. Se a pessoa faz referência à técnica com o grande cone. Sim, eu peguei o cone aceso com a mão. Não é um problema. Tem que pensar uma coisa. Lembrem que este é o cone, ok? Então, a combustão do cone sempre vai ser de arriba para baixo e também vai ser de fora da pele do cone para dentro. Significa que sempre a parte mais quente é o coração do cone. Então, quando o cone vai progressando, e você tem que retirar porque fez o efeito que você desejava, o truque é que você não tem que apertar forte. Se você aperta forte, você chegaria ao coração. Então, você queimaria as suas mãos. Então, você tem que pegar com segurança, mais rápido, sem força. Então, nós sempre trabalhamos, quando fazemos esses cones, trabalhamos com um recipiente com água, um copo com água. Okay? Essa é a maneira. Aqui, não. Evidentemente, se uma parte do cone não está acesa, então você tem que pegar por lá. Eu vejo que as pessoas já explicaram também. Está bem, obrigado. Ok. Essa técnica é Chinescu. E também, depois perguntam o nome da técnica direta, Tonetscu. Moça de guarda-rosto, Tonetscu, o canto maior Chinescu, nada, ok. Ok. Aqui perguntam o que passa com os pacientes que são muito sensíveis. Evidentemente, um paciente muito sensível não vai gostar da mocha direta. Então, temos graus diferentes de aplicação. O grado mais básico de todos, que não é o grado 0, o grado mais básico é isso que vocês observaram. Eu acendo o cone queima até chegar à pele. Okay? Mas isso é um grado de intensidade, já. Podemos considerar que é um grado intenso. Mas quando temos alguém que tem muita sensibilidade, vocês podem acender o cone, e quando o cone queimou 80% da sua combustão, ainda falta um 20%, você pode pegar e retirar. Essa é uma maneira, é especial, normalmente isso é algo que utilizamos para as crianças, mas também as pessoas muito sensíveis podem utilizar. Tem uma variação, que seria fazer o mesmo, mas não 80% de combustão, sino a 95%. Nesse caso, não tendemos a retirar, pegamos os dedos, colocamos os dedos muito perto do cone, e realmente ofegamos o cone, reduzimos o seu oxígeno e o cone sozinho vai se apagar, sem tocar a pele. Essa é uma técnica um pouquinho mais intensa que 80%, mas ainda não há queimadura.
Então, as pessoas com muita sensibilidade não têm problema. Os cones são feitos na mesma sessão? Sim. É algo que você tem que preparar na mesma sessão. Não pode ser antes. Hoje tenho 10 pacientes, eu vou fazer os cones para ter preparados. Não. Quando o paciente liga, você faz a avaliação, você faz a palpação, é aquele momento que você decide. Se vocês decidem estudar musculação japonesa, a ideia é que pratiquem muito para realmente ter uma prática mecanizada da confecção dos cones. Então, finalmente, não é um tempo que precisam de mais. Fazer um cone resulta em menos de 2 segundos, 1 segundo. É uma coisa muito rápida. Essa técnica direta do grau de arroz é sempre dispersão. Naturalmente, se eu acendo um cone e deixo queimar, isso é uma dispersão. Isso é a natureza. Mas nós temos variações. Por exemplo, aquilo que eu falei, 80% é retirar. Isso não seria uma dispersão. Isso seria uma suplementação. Realmente, fazer suplementação com cones tão pequenos é difícil. Para a suplementação, por isso, temos a tendência de utilizar o grande cone de Chinescu, aquele grande, ou, se você precisa, talvez, fazer o bastão. Ok? Mas, tecnicamente, um pequeno cone retirado 80% não é uma dispersão, é uma suplementação. Induração seriam pontos gatilhos? Ah, meus amigos, não. Pode haver uma coincidência. É muito importante, as palavras, as técnicas, são importantes para que funcionem. As técnicas têm que ser apropriadas à definição da técnica e a definição do ponto para essa técnica. Então, os pontos gatilhos estão descritos em algo muito especial, que sempre tem uma mesma localização. Então, existem mapas dos pontos gatilho. Se vocês pegam os livros do Travel Simmons, que são as pessoas que conceituaram essa ideia do ponto, de trigger point, de ponto gatilho, então vocês podem olhar que músculo por músculo estão descritos onde aparecem esses pontos. Okay? Pode acontecer uma coincidência, que esse estancamento de energia sangue apareça no mesmo local, mas não é a mesma coisa. Também é a forma de tratar. O ponto gatilho não está pensado, ninguém falou que estava pensado para ser tratado com a mocha direta. As pessoas que conceituaram a ideia do ponto gatilho inicialmente falaram de utilizar agulha, uma agulha que não era uma agulha de acupuntura, uma agulha de injeção, realmente era uma agulha intradérmica, importante. Sim? Depois se desenvolveram técnicas manuais com aplicação de frio, então tem muitas mais formas. Mas com a mocha nunca se falou isso. Mas por outro lado, a enduração sim que foi conceituada para ser tratada com a mocha direita. Porque um estancamento de energia sangue, a sangue é para a mocha. Se faz uma técnica que se fala Tonetsuki, que é a mocha que penetra. Então, essa técnica está definida em base ao ponto que vai tratar. Voltando à pergunta, induração seriam pontos gatilho? Não, mas pode acontecer a coincidência, que uma induração se crê no ponto gatilho. Aqui haver mais perguntas. Tá muito bom essa pergunta. Quantos coninhos de óquio façam cada ponto? Ok. Isso é perguntar por dosagem, na verdade. É perguntar por a quantidade das coisas. Essa é a grande pergunta. A verdade é que uma resposta séria seria para você, eu não sei. Mas não é uma resposta de ignorância. É uma resposta que se basa na ideia que você tem que tocar o ponto, tem que avaliar como é o grau de estancamento e isso dá para você uma ideia do número de cones que você precisa. Mas eu quero ajudar você, vou dar mais facilidades. Okay? Tradicionalmente, a ideia da dosagem estava basada na sensação. Os japoneses falavam, você coloca um cone no ponto, acende, quando o cone é queimado,
Então, pergunta ao paciente, você sentiu? O paciente se fala, eu não senti. Então, a regra fala, você deve continuar até que o paciente fale, eu sinto o calor. Realmente, essa regra está falando de você está colocando cones até chegar ao desbloqueio da induração. E isso faz que realmente o ponto esteja desbloqueado. Também tem uma segunda parte, devo falar essa regra. A regra fala, se você aplica um ponto, um cone, num ponto, coloca um cone num ponto, e o paciente sente muito, sente que queima muito. A regra fala, você deve continuar até que o paciente sinta que esse calor agora é agradável. O problema desta segunda parte é que também pode acontecer se você não fez previamente uma boa localização, então você não está exatamente acima do ponto, também vai criar uma sensação de isso queima muito. Então, ainda que você continue, não vai normalizar isso para nada. Realmente, isso é a forma tradicional de compreender a dosagem. Mas realmente, uma boa forma, uma forma séria, uma forma profissional, é que você faça essa palpação, com o seu dedo, você palpa a induração, e você tem que aprender a sentir esse grado de estancamento. Os graus de estancamento podem ser 3. É como uma esponja, sim? Como uma borracha, para borrar, uma borracha, e como uma pedra. Esses são os 3 estados que nós podemos encontrar em uma induração. Então, se você está em um estado de esponja, é muito fácil de solucionar. Significa que você precisa poucos cones. Se você está em um estado de borracha, realmente precisa muitos mais. E se você está na pedra, evidentemente precisa mais. Quando falamos de quantidades aqui, tem que pensar uma coisa. Porque você vai perguntar, mas quantos cones? Vai continuar com a pergunta. É normal. É normal. Eu devo orientar para você. Mas isso sempre será condicionado, insisto, ao que falei, à palpação. Então, pode ser que com 1, 2, 3 cones tenha suficiente. Talvez ligue 5, ou talvez máximo ligue 7. Normalmente, esses números são os números que nós mexemos nas quantidades normais em um ponto, para trabalhos que não sejam de muita intensidade. Mas, às vezes, nos livros você vai encontrar referências de 20 cones, 30 cones e muitos mais. Isso é possível. Mas eu recomendo, na minha experiência, é que quando você consiga uma mudança da densidade do ponto, você vai observar também uma mudança na reatividade e também uma mudança nos sintomas. Então, a partir do momento que há uma mudança, a partir de lá é o momento de parar. Não, há muita tendência nos terapeutas a querer ser o melhor terapeuta do mundo e considerar que se um paciente liga com um dor de 10, se pode partir da sua clínica com um dor de 0, significa que você é, o craque dos terapistas. Mas não é verdade. Se você faz isso, você é um pouco inconsciente. Por quê? Porque não ha respeitado o processo natural do corpo. Então, se alguém vem com 10 de dor, está bem reduzir e que o paciente possa partir da consulta com 6, 5 ou 4 de dor. Mas não pretendem eliminar completamente isso. Porque o dor, finalmente, é um mecanismo, é um síntoma de que algo não está funcionando bem. Então, quando vocês querem suprimir todo o mecanismo de golpe, não deixam tempo ao que o corpo se readapte a essa nova situação, a essa mudança que você fez. O corpo, os riscos que o corpo mesmo intente sair por outro local. Ou aumentando esse mesmo dor a posteriori, ou fabricando outro em outro local. Então, por favor, respeitem o corpo, respeitem essa natureza, respeitem o tempo que tem o corpo. Os humanos sempre temos pressa, todos queremos agora, não aguardar. É normal, quando algo faz mal, ninguém quer aguardar, isso é compreensível. Mas você, como terapista, tem que ser inteligente e tem que respeitar essa cadência, esse ritmo natural do corpo. Então, bom, vocês mesmos.
Usa artemisia, sim. A artemisia basicamente é a erva que eu utilizo. Nome da moxa do vagalume. Eu acho que, não sei se estão perguntando. A técnica, eu falei Hotaru no Kyu. Mas esse é o nome que eu inventei para a técnica. Eu busquei um nome romântico. Essa técnica é uma técnica que foi olvidada. As pessoas não se lembram já dessa técnica no Japão. Essa técnica pertencia a um grupo de técnicas chamadas o Toshinkyu. O Toshinkyu seria mais uma ideia de agulha calentada. A homossexual da agulha calentada significaria isso. Nesse caso, é um cordão, a fibra natural. Eu repito, tem que ser natural. Evitem essas fibras que têm plásticos. Hoje em dia, muitas das fibras que se fabricam contêm plásticos para fazer propriedades na elasticidade. Nesse caso, não. Precisam de algo que possa manter a incandescência e que, ao mesmo tempo, quando você toca a pele, quando você coloca na pele, não fica lá substância. Se tem plástico, o plástico vai ficar na pele e é muito doloroso e não tem sentido. Então, um cordão de algodão é uma boa opção. De feito, este é um cordão de cânhamo industrial, que também fio de cânhamo industrial é muito importante para fazer tecidos, ok? Felipe, quais são as dimensões dos cones da mocha? Eu não sei sobre que cones pergunta. Os primeiros, aqueles do grande cone, sim, do Chinechkyu, estamos falando de um diâmetro aproximado de 1 centímetro. Eu falei, é uma altura aproximada de também 1 centímetro, centímetro e meio. Depende de como quer fazer o cone. Se falamos da mocha direta, um estándar é o meio grau de arroz. O grau de arroz. Mas eu devo falar a vocês uma coisa muito engraçada. A minha pergunta é, que dimensão tem um grau de arroz? Isso depende do tipo de arroz, depende desse ano, da chuva desse ano, depende de muitos fatores. Quer dizer, há variações. Realmente, os japoneses, quando falam nessa ideia do grau de arroz, falam de algo pequeno. Então, tem que manter essa ideia. Uma coisa é a talha, a dimensão. Mas outra coisa é a base do cone. Isso é muito importante. É muito mais importante a base que a talha. Porque, finalmente, a dimensão do cone é tempo de combustão. Significa mais vibração, mais potência no tratamento. Pero a base do cone é aquilo que faz que o estímulo seja agradável ou seja desagradável. Então, como mais reduzida é a base, mais pequena vai ser a queimadura. E também, como mais pequena é a base, mais profundo ligará o cone. Então, isso é interessante. Os cones de Chinechkyu, esses grandinhos, estão pensados para a superfície, a difusão do calor é assim. Mas o cone de mocha direta é um cone fechado na ponta de baixo, é para penetrar para dentro. Alguém fala que usa essa técnica do vagalume para herpes zoster. Sim, pode utilizar. Pode utilizar perfeitamente. Tem que pensar que está fazendo o mesmo que se colocara um cone pequeno. Mas a vantagem do Toshinkyu, ou de Hotaru no Kyu, dessa técnica do vagalume, é que realmente é muito confortável. Para o terapista é muito fácil. Realmente para o paciente é um instante de sentir isso. Indurações são pontos rígidos, inflamados. Não são nem rígidos nem inflamados. São estancamentos. Posso passar que esse estancamento não seja muito bem organizado, então será esponjoso, aquilo que eu falava, ou que leve lá muito tempo, que finalmente pareça uma pedra. Mas não é um processo inflamatório realmente. De feito, estamos tratando algo que está fora do processo inflamatório ou do local da dor. Por isso, eu falei antes que você tem que pesquisar na área que está ao redor, as estruturas estão ao redor da doença e nunca cima de um problema. Qual é a espessura do fio do algodão? Aqui estamos falando realmente de meio milímetro, muito pequena.
Quando eu falei algodão, é por dar-lhes noção a você, porque eu sei que no Brasil é muito difícil encontrar esse fio do cânhamo. Então, o algodão também está bem. Talvez por internet vocês podem encontrar, ou se viajam aqui à Europa. Para os pontos onde se identificam indurações de tecido conectivo, devo usar o core em suplementação ou dispersão? Não, não, não. Quando falamos de indurações, é exclusivamente mocha direta. Então, naturalmente, é dispersão. Sim? Mocha direta. Profundidade e dispersão. Esse conceito vai unido. O barbante. Alguém fala de utilizar o barbante em lugar da cota do cânhamo. Pode tentar, mas não vai ser igual de agradável. Orelhas e mãos, sim, é isso, muito bem. Vocês apontaram muito bem os pontos. Pacientes com fibromialgia têm bom resultado? É pergunta ou é afirmação? Não. Quais pontos posso usar na fibromialgia? A fibromialgia é uma doença global, finalmente, do corpo. E tem que ver muito com a regulação das temperaturas no corpo. Então, aqui, as técnicas energéticas são a melhor ideia do mundo para ajudar os pacientes com fibromialgia. Eu devo falar que se você vai utilizar técnicas da moxibustal, não comece por mocha direta. É muito interessante que você comece fazendo suplementações na superfície. Você tenta pesquisar pontos como o BC6, o BC4, suplementar lá, suplementar possivelmente o BG14, o RIM23, pontos clássicos de suplementação, porque é muito fácil que nesses pontos o paciente esteja vazio. Então, essa é uma boa maneira de começar a sostener esse paciente. Uma vez você começar a sostener esse paciente, vocês podem começar a plantear, aplicar mocha direitinha, em algum ponto. E começar por pontos muito básicos. 36 de estômago, 11 de estômago 36, intestino grosso 11, por exemplo. Sim? Esses são clássicos. E por que passa? O que acontece? A mocha direta sempre vai a pedir energia ao sistema, por todos os mecanismos imunológicos que vai ativar, por todos os mecanismos próprios da fisiologia da queimadura, a mocha direita sempre vai pedir energia ao corpo. Então, o paciente com fibromialgia, melhor não pedir energia, porque precisamente é alguém que, a parte do dor, habitualmente também sofre fadiga crônica, então é difícil. Então, sostenga o paciente com isso. Em relação à ideia da orelha, não há problema. É uma boa anestesia para esses pacientes, porque é muito local, é um fenômeno reflexológico. Mas eu vou recomendar a você que não aplique todos os pontos. Comece por aplicar de ordem de 2, 3 pontos. Se tudo vai bem, na próxima sessão você añade mais. Tem que ser progressivo sempre para a fibromialgia. Existe um estilo da moxibustal chamado o estilo de Sawada, que é um estilo que pretende regular os 3 esquecedores. Isso é muito importante. Se você regula a temperatura nos 3 esquecedores, você vai vencer esse dor da fibromialgia. Então, tem que pesquisar pontos nesses esquecedores que possam realmente equilibrar a temperatura. Se um esquecedor está frio, é porque está bloqueado. Então, eu recomendo. Eu tenho um dos meus livros traduzido ao português que se fala O Calor que Cura. E lá você pode encontrar esse tratamento de Sawada, essa lista de pontos, que finalmente são pontos muito conhecidos e que você vai poder fazer esse estímulo global. Então, vai pouco a pouco, mas seguro que pode encontrar resposta para essa pessoa que sofre fibromialgia. Ok. Obrigado. Pessoal que não fez o curso de moça japonesa com Felipe, basta. Obrigado. Obrigado, Rafaela e Daniela. Okay. Quantos cones para a dor crônica? É a mesma pergunta que antes falei. Nunca sabemos quantos, mas é possível que se um dor é crônico, as indurações vinculadas ao seu dor vão ser indurações mais duras. Então, vão pedir mais cones.
Incluir o ponto E36 para dar no joelho é interessante. Pode usar aí? Não. Eu devo falar que com a moxibustão não. Talvez com uma agulha, não vou discutir com você. Mas E35, o estômago 35 justamente está no joelho. Então, se você tem dor no joelho, aplicar essa moxa direta nesse ponto pode ser contraproducente, pode aumentar. É muito mais inteligente o estômago 34, isso é muito interessante, ou vesícula biliar 34 também, mas não estômago 35. Também, evidentemente, estômago 36 pode ser uma grande opção a muitos níveis. Tem um ponto que parece um buraco grande, vazio, sem dor, a palpação superficial. Se profundo, dói muito. Tive um problema no ombro, perto desse ponto, há 2 anos atrás. Ele estaria em excesso ou em deficiência? Nesse caso, nesta pergunta, repito, tenho um ponto que aparece em um buraco grande, vazio, sem dor, a palpação superficial. Se a profundo, dói muito. Tive um problema no ombro, perto deste ponto, há 2 anos atrás. Ele estaria em excesso ou deficiência? Esse caso que você está explicando é precisamente o caso 4. Se você se lembra da imagem que eu coloquei na tela, aquela imagem onde está um vazio e embaixo do vazio é uma bolinha preta. Sim? Isso é um caso onde o estancamento, e isso é uma situação. Em princípio, todo estancamento começa como um excesso, mas atenção, com o tempo, esse estancamento de energia e sangue num local perde a energia, empobrece a situação. Então, finalmente, é algo que está endurado, mas é deficiente. Aquilo começou em excesso, mas agora seguramente é deficiente. Por isso também tem esse vazio em cima. Isso que você descreve como esse buraco grande. Okay? Realmente é uma situação de deficiência. Normalmente isso seria tratado com um cone direitinho, primeiro para desbloquear o que hay dentro, e depois com uma suplementação, seja com um bastão, ou seja com uma caixinha da moxa. Realmente é muito possível que esse buraco quedara lá, esse ponto estancado profundamente, quedara lá, residual como adaptação ao seu problema do ombro. Se realmente dói, quando você pressiona, tem que pensar que esse ponto ainda está fazendo trabalho lá. Se vocês encontram indurações e não são reativas, significa que o corpo integrou de tal maneira aquilo que já não forma parte do sistema a nível de vincular-se a uma doença. Então, essas indurações não têm muito sentido, mas se são reativas, sim. Suplementação com moxabustal por quanto tempo? Grande pergunta interessante. Eu falei que o fenômeno da suplementação acontece a partir do momento que o paciente sente a sensação de calor agradável que você está aplicando. Mas outra coisa é que o instante onde começa a suplementação, e outra coisa é se aquilo é suficiente. Você me pode perguntar, eu devo retirar quando o paciente sente o calor agradável? Eu falo, não. Vocês devem colocar, vocês devem aguardar, generando essa sensação agradável, de calor agradável. Sim? Então, a ideia é que você tenha outra mão. Essa mão tem que palpar esse ponto que você está tratando. E se era um ponto que você antes sentia como um ponto vazio, que você quer suplementar, você vai constatar com a sua mão, vai avaliar e vai observar como o ponto se vai cheinhando. Se cheia outra vez de energia. Então, cada vez vai inchando. Você sente que há mais energia lá no ponto. Isso vai ir acompanhado de que o paciente vai falar algo a você como eu posso sentir o calor dentro. Isso é muito importante. Quando o paciente finalmente te fala, eu sinto o calor dentro da estrutura, dentro do ponto, lá é muito possivelmente que você está perto de chegar completamente ao ponto de suplementação. Então, não é uma questão de tempo estándar. Eu não posso falar a você 1 minuto. Talvez o paciente precise de 3 minutos para isso, ou precise de 5 minutos. Eu não posso dizer um número porque é injusto.
Então, eu remito a você a palpar o ponto. Se está vazio, vai estar fofinho. Aplique a moxibustal, que seja agradável em todo momento, e vá tocando. E ao momento que você sinta que isso se inchou de novo de energia, lá é a suplementação. Para casos crônicos, melhor a moxa direita? A verdade é que sim. A verdade é que a cronicidade, como tem normalmente essas indurações estancadas, velhas lá, vai ser de bom tratamento com a moxa direita. Não entendi como tonificar. Tonificar seria aplicar um cone de moxa direita, mas retirar quando esteja 80%. Isso pode ser uma tonificação. Tem como falar de novo a diferença de tonificação? Sim. Tonificação é... Aqui perguntam sobre a tonificação, a diferença entre tonificação e suplementação. Sim, é muito evidente. A tonificação, finalmente, é utilizar os recursos que tem o corpo. Significa que pode ser que aqui, nessa mão, não tenha energia e nessa tenha muita. Então, eu faço uma técnica que tonifica e que faz que essa energia congestionada lá vá para a outra mão e, finalmente, as duas mãos tenham o mesmo equilíbrio. Sim? Isso é tonificação. Suplementação é quando eu tenho esta situação, sim? Eu faço uma técnica que diretamente cheia de energia a mão que está vazia, porque adiciono mais energia ao sistema. Isso é suplementação. Pontos de Kyo-Jitsu são encontrados apenas na superfície ou também mais profundos? Não é o mesmo. Kyo-Jitsu é a situação de excesso ou de vazio. Então, tanto pode se expressar na superfície como na profundidade. Quando eu estou falando de endurações, estou falando de um jitsu, mas na profundidade. Pode realizar a técnica Tonetsu Kyo em epicondilite, conforme a técnica do joelho? Sim. No caso da epicondilite, você vai pesquisar se esta é a doença. Sim? Eu vou pesquisar pontos ao redor no antebraço e pontos, e pontos aqui no braço, mas nunca acima do epicôndilo. Não tem sentido. Então pesquise também por a parte de dentro, é importante, e você vai encontrar seus pontos de liberação. É a mesma ideia, muito parecida à ideia do joelho. Quantos cones? Sempre é o mesmo. A partir do momento que o paciente fala que eu sinto que o dor está mudando, que eu pare lá porque o efeito continua. Artrite reumatoidea. Sim, as artículas, quando você tem esse dor nessas regiões articulares, evidentemente não é recomendável fazer em todas as regiões que têm dor no mesmo tempo. Faça um programa progressivo. Mas pode utilizar essa mesma ideia de pontos que estão, imaginem, é muito comum na artrite reumatoidea, o dor nos dedos, a inflamação na articulação dos dedos. Então, pesquise pontos antes da articulação que está com problema e pontos que estão ao redor depois. Então, isso pode mudar. É recomendável que haja um pouco, a mínima queimadura. Então, a técnica de aplicar um cone e acender, podemos adicionar uma ideia que é bater, quando o cone está acendido, bater para que aquela ponta do cone em combustão toque a pele. Então a queimadura seja a mínima de todas, a mais pequena de todas. Tem algum protocolo para dor generalizadas? Eu gosto quando as pessoas têm dor a todo nível corporal, eu gosto de fazer suplementação na zona abaixo do ombrigo, estou falando de vasoconstrição 6 ou vasoconstrição 4, eu gosto de fazer suplementação lá e tem tendência a fazer moxa direta no IG4, as duas mãos, e fígado 3, e também 36 de estômago. Esses são os pontos que eu utilizaria para quem tem esse dor no concreto generalizado. Isso vai mobilizar energia de um local para o outro. Então, isso é uma boa maneira de começar.
O número de vezes com bastão é o mesmo que o Chinetsu-kyo? Não. O bastão está mais pensado quando você tem um vazio na profundidade. Okay? Alguém pergunta se o número de vezes com bastão é o mesmo que o Chinetsu-kyo. Não. E quando você utiliza Chinetsu-kyo para corrigir um ponto, eu devo falar que normalmente a dosagem é de 1 a 3 cones. Você está trabalhando a superfície, trabalhando com o Wei Chi, então não precisa de grande quantidade de moxa para mobilizar essa energia. Então, vocês vão olhar que se vai substituir esse grande cone de Chinetsu por o bastão, não precisará tanto tempo como quando o bastão se aplica em um buraco vazio grande. Os problemas emocionais, isso eu falei outro dia, agora é difícil. Temos uma coleção de 5 pontos, que são pontos no vaso governador, que é o ponto 8, 9, 10, 11 e 12. Esses 5 pontos são os pontos que utilizamos para tratamento emocional. Para todas as doenças que se transportam do corpo à cabeça, à mente. Ou à inversa, da mente à cabeça. Ok. Quantidade de cones, eu falei. Moxa com pomada ou com adesivo, sim, é muito diferente. Alguém pergunta se aplicamos moxa com a pomada. A pomada é um adesivo, finalmente. A pomada está pensada para realmente colar o cone, para facilitar a adesão do cone, sim, mas não, a diferença não seria com moxa cone ou com adesivos. Seria, sim, pomada ou com pomada. Há pessoas que não gostam da pomada porque a pomada é uma substância grassa. Então, calor e grassa faz mais queimadura. Então, eu posso recomendar a você utilizar muita pomada. Se você faz uma capa muito mínima, é razoável utilizar a pomada. Ok? Porque não é muito. O problema vem se você aplica demasiada pomada. A questão de números de pares ou impares para a sedação. Bom, essa é uma ideia muito. Aqui perguntam, a ver. A questão de números pares ou impares para a sedação ou tonificação, você correlaciona com a quantidade de cones ou de aproximação à distância do ponto? Não. As ideias de pares e impares é uma ideia taoísta, é antiga, aquela ideia dos pontos yang, dos números yang e os números yin. Normalmente, é uma ideia também dentro da dosagem da moxa, aquilo de utilizar sempre números impares, porque a moxa esquenta. Mas isso é uma ideia, não é muito exata. Eu acho que é muito mais importante aquilo que você sente com a palpação, que realmente vai dar resposta exata. Eu sinto que isso está fofinho ou está duro, eu preciso cones para mudar aquilo. Então, a coisa interessante que tem isso é que não é uma ideia, é uma realidade. Quando nós fazemos algo como aplicar 5 cones porque consideramos que é impar e consideramos que é mais yang, isso é uma ideia. É bom, as ideias a vezes funcionam, a vezes não. Mas que você sinta a tensão de um ponto, você aplique moxa e volta a sentir, e pode avaliar que isso ha mudado, isso não é uma ideia, isso é uma realidade. Então eu prefiro trabalhar com essas ideias da realidade. A palpação para mim é aquilo que define realmente a ação que estamos fazendo, se conseguimos ou não. E eu falei que a sedação, ou dispersão e a tonificação, isso é muito acupuntural, sedação e tonificação, mas é mais ligada à sensação que você provoca realmente no paciente. Uma moxa apertada, pequena, que queima muito, isso é dispersante. Realmente o paciente vai sentir como se fosse um agulhamento profundo. Mas uma moxa fofinha, suave, o paciente vai sentir que queimou muito rápido. Então, ainda que uma dispersão é menos dispersão que uma moxa apertadinha. Já terminamos. Durante a palpação do alrededor, o senhor se orienta mais pela queixa de dor do paciente ou pelo seu tato? Por ambas coisas. Por ambas coisas. É prioritário o tato.
mas a reatividade do paciente é muito importante. Mas o que acontece? Há pacientes com circunstâncias que podem nos dificultar essa percepção. Por exemplo, as pessoas que sofreram um processo de depressão, é possível que elas hayan perdido muita sensibilidade no corpo. Então, você pode apertar, querendo avaliar a reatividade, mas o paciente fala que não sente nada. Também acontece com algum tipo de remédios para a depressão. Então, alguns remédios que afetam na função da percepção cerebral, também podemos encontrar essa diminuição de percepção do dor. Então, tem que ficar atenção colocar atenção nos dois parâmetros, o tacto e o dor. Mas o tacto é algo muito importante. E também, se um ponto é reativo, mas você não sente que lá há nada com mais densidade, tampouco é um bom ponto, ok? Estamos fazendo a combinação dos dois fatores, induração e reatividade. E já terminando, a moxa no cabo da agulha funciona como uma moxa direta? Não. A moxa no cabo da agulha funciona diferente. A agulha combinada com a moxa, isso dá uma direção muito exata da vibração da moxa. Então, é uma técnica que é muito potente. Então, tem que utilizar com muito cuidado, porque normalmente pode fazer excessos de tratamento. Coloca sobre as bolinhas do herpes? Sim, pode. Isso faz que, finalmente, essa ferida que se está produzindo por o herpes evolucione mais rápido. Tem que ficar com um cone muito pequenininho. Como controlar melhor a artemisia após aberta? Bom, a artemisia não gosta da umidade. Então, se podes conseguir esses saquinhos de materiais secantes que se fala, então esses saquinhos estão muito bem. Se não, os japoneses antigos, eles colocavam nas bolsas de algodão e colgavam arriba para que o ar ventilara. Então, isso é uma ideia muito japonesa. Eu acho que se você tem uma caixinha de madeira e pode conseguir esses saquinhos secantes, é perfeito. Ok, agulha de fogo na orelha para o toque. Em vez do fio, pode utilizar agulha de fogo na orelha, de poder, mas vai ser muito doloroso para o paciente. E também mais perigoso. Por quê? Porque a agulha, o risco é que penetre, que atravesse a orelha. Se você atravessa a orelha, é possivelmente um risco, porque se você tem a orelha com a mão, com seus dedos, você pode agulhar você mesmo, isso é um problema, mas outro é que pode lesionar o cartílago. O cartilagem é um problema. Então, o fio da corda não vai lesionar isso, porque só o passo acontece na superfície do ponto, suficiente para fazer o estímulo. Felipe, qual é a outra frequência das consultas neste tratamento? Não sei que tratamento pergunta. Alguém pergunta sobre a frequência das consultas deste tratamento com moxa Gustavo. Se falamos da moxa direta, a frequência, normalmente eu trabalho uma sessão semanal. Nos casos que são agudos, 2 sessões semanais. Isso é o que eu faço normalmente. Mas a moxa pode ser aplicada dia sim, dia não. Podemos ligar a isso. Isso depende da situação que temos na frente de nós. Ok? Pero uma por semana é interessante, porque você faz o estímulo com a moxa direta, então tem que aguardar 3, 4 dias para que o corpo possa se reabituar àquilo que você fez. Então, uma coerência seria, depois de 4 dias, você pode voltar a aplicar. Ok? Você associa a técnica de demonstração com a acupuntura? Não, eu não uso as agulhas, já faz muitos anos. Eu deixei as agulhas, só faz moxibustão, mas você pode combinar. Mas se combina, tem que ter na mente que não tem que fazer muita moxibustão. Moxibustão é muito forte. Realmente é uma técnica que vale a pena só fazer sozinha. Se vai ser só para o tratamento local, não há problema. Mas se você faz esse planning mais global, porque a doença é mais global, eu recomendo só fazer moxibustão ou só fazer acupuntura. Sim? Isso depende muito da técnica de moxibustão que você vai fazer servir ou também de onde você quer ligar. E temos que terminar, ou não terminamos. Imunidade.
Sim, cotonetes que a mocha direita pode melhorar a imunidade. É verdade. Sim, sim. É uma boa prática. Ativa a fabricação linfocitária e também a atividade macrófaga. Então, realmente, o nosso sistema vai defender muito melhor. Ok, paciente. Ok. O que eu acho que já respondimos as perguntas que agora quedam já são as mesmas. E também passamos da hora completamente. Bom, eu vou falar a vocês muito obrigado por me escutar. Eu espero que vocês possam utilizar a Moxibustal em muitos casos e podem realmente dar solução a esses pacientes que sofrem. Eu quero terminar, quero fechar esta palestra falando a vocês que o grande sucesso desta palestra não são as minhas palavras. Realmente o sucesso é se vocês praticam. Se vocês ficam namorados e apaixonados por aquilo que vocês fazem. Porque aquilo que vocês fazem é ajudar os demais. E agora precisamos, toda a humanidade, que vocês ajudem a todos. Muito obrigado por sua assistência. Até a próxima vez. De coração.